Vamos ler então Apocalipse 13, verso 1 e 2. Apocalipse 13, verso 1 e 2. Amém? Acharam aí? Apocalipse 13, 1 e 2. Diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o ladrão, e deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O texto lido foi Apocalipse 13, verso 1 e 2. Eu vou ler novamente. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é Deus, nós te reconhecemos como fonte e sustento de tudo que existe. Nós te reconhecemos como nosso Senhor e Redentor. Só o Senhor é Deus e além de ti não há outro. Te rendemos graças, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui. E a nossa intenção, Senhor, é aprender de ti. A nossa oração, nosso desejo é crescer espiritualmente, é ser edificado no Espírito. Portanto, Senhor, desvenda os nossos olhos para a Tua palavra. Permita-me, Senhor, ser instrumento, ser um canal, por meio do qual o Senhor edifique a Sua igreja. E o Senhor seja, acima de tudo, exaltado, glorificado, adorado, em nome de Jesus. Na aula anterior, eu passei 4 perguntas. Amém? Vamos então conferi-las. A aula anterior foi sobre a primeira e segunda ressurreição. Primeira pergunta: defina a primeira ressurreição. Alguém fez? Tá bom, é isso aí. A primeira ressurreição, basicamente, é a ressurreição dos justos. Esse termo, a primeira ressurreição, ela só aparece uma vez em Apocalipse 20, versículo 5. Então, a primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. É a ressurreição para a vida eterna. E essa ressurreição não acontece em um evento único. Ela acontece em diferentes períodos, em vários estágios, até se começar o reino milenial de Cristo. Defina a expressão ressuscitar dentre os mortos. Alguém fez? Então, basicamente, é isso que ela escreveu ali. O que significa ressuscitar dentre os mortos? É a ressurreição dos justos e, logicamente, que isto é a primeira ressurreição. Ou seja, tais pessoas voltam à vida para a imortalidade. Por quê? Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas antes deles, aconteceram muitas ressurreições, mas não foram ressurreições para a imortalidade. Estão me entendendo? Por exemplo, Lázaro.
Lázaro foi ressuscitado, mas morreu depois. Então, Jesus, ele é o primeiro da ressurreição dentre os mortos para a imortalidade. Então, ressuscitar dentre os mortos significa que tais pessoas ressuscitam para a imortalidade e os outros mortos continuam lá. Então, essa expressão é uma nova revelação, tá certo? Que surge no Novo Testamento. Para os judeus, isso era novidade. Tanto é que os discípulos, quando ouviram essa expressão, ficaram atônitos. O que será que ele quer dizer com ressuscitar dentre os mortos? Então, ressuscitar dentre os mortos é a ressurreição para a vida eterna. Então, quem botou assim, está certo. Terceira pergunta. Cite um outro termo para a primeira ressurreição. Quem fez? Na Bíblia, há muitos termos que fazem referência a esse evento, que não acontece em um dia só. Daniel fala de ressurreição para a vida eterna. Tá certo? Há outros textos que falam de ressurreição dos justos. Ressuscitar dentre os mortos. Então, quer dizer, esses termos querem dizer a mesma coisa. Certo? Isto é, a ressurreição, a primeira ressurreição, é a ressurreição para a vida eterna e não acontece em um único evento. Ela acontece em vários estágios até se começar o milênio. E a pergunta mais fácil aqui é essa aqui. Oi? Cite um outro termo para a primeira ressurreição. Ressurreição dos justos, ressurreição para a vida eterna, ressuscitar dentre os mortos. Tudo isso aí são termos equivalentes. Questão 4. Em que lugar o texto sabemos que os tipos de ressurreições são espaçados por 1000 anos? Essa aí é mais fácil. Correto. Se não fosse Apocalipse 20, a partir do verso 4 em diante, nós também entenderíamos, como os judeus entendiam, que haveria uma ressurreição geral de justos e injustos. Tá certo? Quer dizer, a nossa visão também seria essa, se não fosse Apocalipse 20. Aqui, nós ficamos sabendo que os dois tipos de ressurreições serão espaçados por 1000 anos. A primeira ressurreição acontece até que se inicie o reino de 1000 anos. E a segunda ressurreição acontece depois dos 1000 anos. E essa ressurreição após os 1000 anos é a ressurreição para juízo. É a segunda ressurreição. Amém? Vamos então começar então a nossa aula de hoje. Nosso 8º tema. O anticristo e o seu domínio, a besta. De onde que virá esse elemento? Será que ele vai ser judeu? Será que ele vai ser europeu? Será que ele vai ser romano? De onde que ele virá? Há muitas linhas, há muitos pensamentos sobre a sua origem, sobre a sua identidade. E nós vamos aqui agora tratar de alguns textos que nos dão evidências, nos dão pistas de onde que ele pode vir. Certo? Existe uma opinião que é quase universal, que diz que o anticristo virá da região do antigo Império Romano. Há muitos até que dizem que ele seria um papa. Eu já não creio assim, com base nos textos proféticos. E eu vou aqui, posteriormente, explicar sobre isso. Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia.
No último versículo do capítulo anterior, capítulo 12, verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Essa expressão, e se pôs em pé sobre a areia do mar, há outras versões que dizem, e me pus de pé sobre a areia do mar. Mas na versão revista e atualizada, essa versão ela é fiel ao original. Isso indica que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar e produziu a besta. Não há intervalos, não há pausa entre o capítulo 12 e o capítulo 13. É uma coisa só. No capítulo 12, nós vemos o diabo se preparando para perseguir os santos. O capítulo 12 é exatamente isso. É o diabo se preparando para perseguir aqueles que não foram arrebatados e que, durante o período tribulacional, ouviram o evangelho e foram salvos. Então, o capítulo 12 basicamente é isso. O diabo se preparando para perseguir os santos. E o capítulo 13 mostra como ele fará isso. Então, o verso 17 diz que o dragão se pôs sobre a areia do mar. Nós sabemos que o dragão é um símbolo usado na Bíblia para designar Satanás. Certo? O dragão é Satanás. E na sequência, no capítulo 13, aparece essa figura grotesca chamada besta. Tá certo? Verso 13. E vi emergir do mar uma besta. É claro que isso aqui é uma expressão figurada. Vi emergir do mar uma besta. O que significa mar na Bíblia? Nós aprendemos aqui em hermenêutica que a Bíblia interpreta ela mesma. No capítulo 17, vamos dar um pulo lá rápido. Capítulo 17 de Apocalipse, no verso 15. Diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O que é mar na Bíblia? Multidões de povos. Mar são nações, povos, línguas. De onde virá a besta? A besta virá diretamente de Satanás. Satanás produz a besta. Quando será isso? Vamos aqui fazer uma reflexão desse capítulo 12, porque tudo começa aqui. Houve uma peleja no céu, verso 7 do capítulo 12. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, nessa peleja, nesse conflito, o diabo é expulso do céu para a terra. Isso não aconteceu. Isso aqui não é uma referência à primeira rebelião no céu. Isso aqui é um evento que vai culminar, que vai dar início à grande tribulação. E o que vem antes disso? O que acontece antes de se iniciar a grande tribulação? O arrebatamento. Após o arrebatamento, começa-se a grande tribulação. Então, esse conflito aqui acontece nesse período. E eu vou dizer por quê. O dragão está na expectativa, isso pode ser visto nos versos anteriores. O dragão está
na expectativa do nascimento do filho varão. Não é isso que está aí? Esse filho varão diz respeito à igreja invisível que será arrebatada. E, portanto, houve peleja nos céus. Por quê? Satanás vai tentar impedir a ressurreição dos mortos em Cristo. Ele vai reivindicar os corpos dos santos. E como que ele vai fazer isso? Ele é mentiroso. Ele é enganador. Mas quando se trata disso, ele é legalista. Ele vai reivindicar as almas dos arrebatados, os corpos deles, em bases legais. Quando ele te acusa, quando o diabo nos acusa, ele usa a lei. E quando ele nos acusa, ele não está errado. Porque, de fato, nós somos pecadores. E a lei diz, a alma que pecar, essa morrerá. E é com base nisso que ele nos acusa. E é com base nisso que ele nos reivindica para si. Porque nós somos pecadores. Quanto mais pecado, mais força ele tem. A força de Satanás chama-se pecado. Deus age mediante a fé. E o diabo age mediante o pecado. Então, no arrebatamento, nós temos aqui uma peleja no céu. O diabo tentando impedir a ressurreição dos mortos em Cristo. Tentando impedir o arrebatamento. Reivindicando as almas dos santos. Então, no capítulo 12, o diabo é expulso para a terra. Por quê? Diferentemente de muitos que pensam que o diabo está no inferno, que o diabo é rei do inferno, ele não está lá. Até porque o inferno, propriamente dito, não foi ainda inaugurado. O inferno realmente não foi inaugurado. E o diabo não é e nunca será rei do inferno. Ele será tão condenado, tão réu, quanto qualquer um que vá para lá. Então, nesse momento, ele não está preso. Tá certo? Ele habita as regiões celestiais. Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra principados e potestades e contra dominadores nas regiões celestiais. O diabo e os seus anjos, não todos, porque alguns estão presos, mas o diabo e os seus anjos habitam as regiões celestiais. Precisamente, o segundo céu. Paulo fala de um terceiro céu. Paulo fala que ele foi levado ao terceiro céu. Por inferência lógica, podemos crer que existam 3 céus. E a Bíblia fala de céus. É isso? Então, há 3 estágios, há 3 céus. O primeiro céu é onde está o trono de Deus e os seus anjos. O segundo céu, que é o espaço sideral, aonde ficam as estrelas, é isso? Os corpos celestes, é o segundo céu. E numa dimensão espiritual, no espaço sideral, está o diabo e os seus anjos. O terceiro céu é o céu que nós vemos. É o céu atmosférico. Então, o diabo está no segundo céu. Na primeira rebelião, ele foi expulso da presença de Deus, do paraíso, certo? E foi habitar as regiões celestiais. E ele, porque Adão deu a ele autoridade, ele tem ingerência, ele tem interferência aqui. Ele age aqui. Mas neste dia, neste evento, ele será expulso das regiões celestiais para a terra. E ele vai vir expulso sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso pode ser visto aqui nos versos de 7 a 9 e depois o verso 12. Então aqui o diabo é expulso para a terra e terá pouco tempo. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão.
Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 12. Por isso, festejais, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, isto acontece em plena grande tribulação. Ele é expulso das regiões celestiais para a terra. Daí se começa a grande tribulação. Verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do nosso Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Essa proclamação aqui, observem bem, que ela está vinculada à peleja que acontece nos céus, tá certo? E ela está vinculada ao reino que desce. Cristo vem para reinar na terra. Então, esta salvação aqui, agora veio a salvação. Mas que salvação é essa? Porque, pelo que nos consta, a salvação começou aonde? Na cruz. Quando o Senhor disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. A partir dali, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E os pecadores passaram a ter acesso a Deus mediante a fé em Cristo. Mas aqui você lê que: e ouvi uma grande voz do céu dizendo: agora veio a salvação? Que salvação é essa? Observe que, como eu disse, ela está vinculada ao reino de Cristo que desce. Ou seja, não é a salvação na sua fase primeira. Não é a salvação na sua fase inicial. É a salvação na sua fase final. O que é que vai acontecer conosco na salvação na fase final? E que é a nossa expectativa. Pedro, ele vai dizer que nós fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança imarcessível, incorruptível nos céus, para vós outros, que sois guardados mediante a fé pelo poder de Deus, para a salvação preparada a se revelar no último tempo. Que salvação é essa? É exatamente essa aqui. É a salvação na sua fase final, que nós esperamos, aonde nós seremos transformados, aonde teremos corpos glorificados, imortalizados, certo? Agora veio a salvação e o poder do nosso Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A ideia aqui é de um tribunal. Então, nessa peleja, nessa disputa, o diabo tentará impedir que os mortos, que os justos, que os que estão em Cristo, sejam ressuscitados. Ele vai tentar impedir, vai reivindicar as nossas almas. E isto com base legal. Ele vai usar a lei, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É o que ele usa. E ele não está errado. Então, a ideia aqui é de um tribunal. Haverá um tribunal. E se há um tribunal, há acusador e há acusados. Os acusados deverão prestar depoimento. Os acusados deverão prestar testemunho. E nesse tribunal, não vai adiantar você acusar para se defender. Nenhuma acusação poderá ser defendida com outra acusação. Não, eu pequei porque eu fui provocado, eu fui tentado. Eu pequei porque a mulher que tu me deste.
o pai que eu tive, por isso que eu era ladrão, que eu fui ladrão, que eu fui adúltero, porque a mulher, nenhuma defesa poderá ser feita com acusações. Não acuse para se defender. Nenhuma acusação poderá ser defendida com desculpas. Ah, eu fui assim porque eu fui pobre, nasci pobre. Eu pequei muito porque não tive um bom pai, uma boa educação. Não haverá desculpas. Nenhuma acusação poderá ser defendida com comparações. Ah, eu era pecaminoso, eu fui muito perverso, mas muito menos do que ele, do que aquele. Eu fui menos nocivo do que os meus vizinhos. Então, nesse tribunal, tudo que você fez de bom não vai servir de contrapeso diante daquilo que o diabo tem contra nós. Quando o diabo nos acusa, nada de bom que nós tenhamos feito serve de contrapeso para nos defender. Só há um testemunho, só há um depoimento, só há uma confissão que nos faz vencedores hoje e que nos fará vencedores nesse dia, amanhã. Verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Só há uma confissão que nos fará vencedores nesse tribunal. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que as acusações feitas pelo meu adversário são legítimas, porque eu pequei. Mas eu só tenho uma coisa a dizer. Eu não tenho nada de bom que eu tenha feito para apresentar. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro. É o único testemunho que nos salva, que nos livra. É a única confissão que nos faz vencedores. Não vai adiantar, nesse tribunal, eu apresentar os meus jejuns, as minhas orações, certo? As minhas obras. Evangelizei uma nação inteira. Entreguei folheto para 10.000 pessoas. Jejuei muito, subi monte. Isso não vai adiantar. A única confissão que nos fará vencedores diante das acusações é essa. Eu trago nas minhas mãos o sangue do Cordeiro. Eu fui remido pelo sangue do Cordeiro. É isso que nos livra. É isso que nos faz vencer Satanás em qualquer acusação. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, a única coisa que eu tenho que dizer é isto. É o que nos salva. É o que vai nos livrar nesse dia. Amém? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, o 13º capítulo é uma continuação do 12º capítulo. Então, depois que o diabo ele é derrotado nesse conflito, o que é que ele faz? Ele vai perseguir os santos que ficaram, ou seja, aqueles que serão salvos. Ele vai perseguir aqueles que ficaram para a tribulação e que foram salvos. E aí, é que eu chego no capítulo 13. Quer dizer, ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta. Então, o capítulo 13 é uma continuação do capítulo 12. E a besta é uma produção, é um reflexo do dragão. Observe que o dragão, ele possui 7 cabeças e 10 chifres. E a besta possui exatamente as mesmas coisas. A besta possui 7 cabeças e 10 chifres. Parece iguais, não é isso? A única diferença que os diademas
no dragão estão sobre as suas cabeças, na besta estarão sobre os seus chifres. Essa é a única diferença, mas a besta é exatamente igual ao dragão. Isto é, Satanás, ele vai se refletir em um certo império, em um certo reino, em uma certa pessoa. O anticristo será como que, quem possa dizer, uma encarnação ou uma falsa encarnação de Satanás. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele se fez homem. É isso? Ele se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nessa peleja, o diabo ele é expulso para a terra e ele é espírito. Ele vai precisar de um corpo. É por isso que o anticristo recebe a autoridade, recebe o poder de Satanás. Isso está na carta de Paulo. Segunda Tessalonicenses 2,9. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo. Esse termo iníquo é mais um termo que se refere ao anticristo. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, o que é a besta? A besta, ela emerge do mar, isto é, ela emerge das nações. O mar simboliza nações, tribos, línguas. Então, a besta, há quem diga que a besta significa apenas um reino, um império, certo? Mas por trás de todo o reino existe um homem forte, tá certo? Por trás de um reino, de um império, existe um rei. Então, eu acredito que a besta é tanto um reino quanto um indivíduo. Então, a besta é o anticristo. Verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-se-lhe o dragão, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o diabo na terra, ele é espírito. Ele não pode, como Jesus, ter um corpo. Ele não pode se fazer carne. Então, ele vai precisar de alguém que ele possa usar. Então, é uma falsa encarnação. Ou seja, este homem, ele já vai estar na terra, antes da grande tribulação, com alguma autoridade. Mas na grande tribulação, nesse período, é como se ele se tornasse Satanás. É uma falsa encarnação. O anticristo será Satanás em pessoa. Porque o diabo dará a ele o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Aqui fala, eu não vou falar isso agora, isso vai ser para a próxima aula. Aqui fala especificamente da região que ele vai vir. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. Aonde que você viu isso na Bíblia? Leopardo, urso e leão. Quer dizer, é uma figura grotesca, certo? Os três animais, eles são distinguíveis. A gente sabe o que é leão. A gente sabe o que é urso. A gente sabe o que é leopardo. Mas besta é uma união grotesca desses três animais. Leão, urso, leopardo. Aonde que você viu isso? Em Daniel. Daniel teve a visão de 4 reinos, 4 impérios satânicos. Ele teve a visão de um império correspondente, simbolizado pelo leão, a visão de um império
simbolizado pelo urso, simbolizado pelo leopardo, e uma figura grotesca, que aqui chama-se besta. Então, esses três animais, eles apontam para a região que ele vai controlar, que ele vai dominar, de onde que ele vai surgir. Eu já vou até dizer um pouco sobre isso, eu não queria dizer, porque isso aí é para a próxima aula. Mas esses três animais, eles estão exatamente na região do Oriente Médio. São nações que circundam Israel. Porque tudo isso vai acontecer lá, no Oriente Médio, aonde Israel está no centro. Porque Israel é o centro das profecias. Então, quando nós estudamos sobre essas nações, sobre esses impérios, nós temos que atentar para as nações antigas, as nações bíblicas, as nações que foram sempre inimigas do povo judeu. Tá certo? Porque muita gente aponta para a Rússia como inimiga de Israel. Os inimigos de Israel são os povos que circundam Israel. São exatamente descendentes da linhagem de Abraão, Ismael e Isaac. Não Abraão, Isaac e Jacó, mas Abraão, Ismael e Isaac. Os inimigos de Israel são os antigos povos que vieram da descendência de Abraão, Ismael e Isaac. Ou seja, as nações ismaelitas. Ou, para ser mais claro, as nações islâmicas. Porque os povos que ocupam essa região das antigas terras bíblicas, hoje, são nações muçulmanas. São descendentes diretos de Ismael e Isaac. São inimigos ferrenhos do povo judeu. A intenção deles é dizimar Israel, é empurrar Israel para o mar. Isso não é de hoje. É de muito tempo. Quando o anjo apareceu para Agar, ele falou para ela: esse menino, ele terá 12 príncipes, dele sairá 12 príncipes. Ele será como um jumento selvagem. A mão dele será contra todos, e a de todos contra ele. E ele habitará fronteiriço aos seus irmãos. Aonde que eles habitam? Fronteiriço ao povo judeu. Então, a besta possivelmente sairá dessa região, desse conglomerado de povos ao redor do povo de Israel. Eu quero ler aqui alguns textos. Quer dizer, esses textos eu leria depois, né? Mas eu já estou adiantando. Eu só vou ler só um só. Zacarias 12, 2. Zacarias 12, 2. Quer dizer, há muitos textos como esse que nos trazem os inimigos de Israel. 12, 2. Diz assim: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Entenderam? Os povos em redor. Os inimigos de Israel estiveram sempre ao redor de Israel. E esses povos hoje são nações muçulmanas, nações islâmicas. Há muitos textos como esse que nos trazem essa visão de povos, os inimigos de Israel sempre estiveram ao seu redor. Então, Satanás torna-se um homem. Então, nessa disputa, nesse combate, o diabo ele é expulso para a terra, ele vem para a terra com uma desvantagem, ele é espírito, mas ele não pode produzir para si um corpo, então ele vai se apossar de um.
Então, ele confere o seu poder, o seu trono, a um indivíduo que já vai estar aqui tendo alguma autoridade. E esse indivíduo nós conhecemos como anticristo. Satanás em pessoa. João viu uma das 7 cabeças como se houvesse sido mortalmente ferida. Se as 7 cabeças representam 7 governos humanos, então essa cabeça ferida representará o governo humano de determinada ocasião. A cabeça que foi golpeada mortalmente, como é óbvio, representa o homem que estiver no poder, quando Satanás for projetado dos céus à terra. Essa cabeça será mortalmente ferida, ou pelo menos parecerá sê-lo. Certamente não será uma ressurreição genuína dentre os mortos, mas será um simulacro da ressurreição produzido por Satanás. O verso 14, aliás, o verso 4, quer dizer, indica que o ferimento será produzido à espada. Desse momento em diante, Satanás governará em pessoa. Satanás é um ser pessoal, o anticristo também, mas parecerá que os dois serão um. Verso 4. Aliás, verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, observe que haverá uma espécie de ressurreição, mas não será genuína. Será uma falsa ressurreição. Alguns acreditam que o anticristo morrerá, entre aspas, e será ressuscitado. Não será uma ressurreição autêntica, mas será uma falsa ressurreição. Na verdade, é uma cópia barata, é uma imitação grotesca, barata, de Deus. O diabo, ele não é original, ele é um contrafator de Deus. Martinho Lutero dizia que o diabo é um contrafator de Deus. Ele não tem ideias, ele copia de Deus. Só que ele copia distorcendo. Tá certo? Como ele não pode fazer-se homem, ele vai simular uma encarnação. Como ele não pode produzir uma ressurreição, ele vai simular uma ressurreição. Agora, há quem diga que aqui não se trata de uma pessoa, de um elemento que parece morrer e voltar a viver. Aqui, alguns dizem que se trata do ressurgimento de um império satânico que já aconteceu na história. Durante a história, nós já tivemos 7 impérios satânicos, que alguns dizem impérios mundiais. Mas nós bem sabemos que, do ponto de vista histórico, existiram muito mais impérios. Tá certo? Houve muito mais impérios do que Egito, Assíria, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma. Por quê? Houve outros impérios que funcionaram simultaneamente a esses impérios. Babilônia não dominou o mundo todo. Tá certo? Alguns textos parecem nos fazer crer que Nabucodonosor dominou a terra inteira. Mas se você for estudar a história, existiram outros reinos simultâneos ao Império Babilônico, e assim por diante. Mas esses impérios que Daniel teve visão, e os 2 anteriores, que foi Egito e Assíria, esses impérios, eles tiveram relação direta com o povo judeu. O diabo usou esses impérios para atrapalhar o plano redentivo de Deus. Então, esses reinos que aqui são citados na Bíblia e que têm relação com o povo judeu, eles têm relação direta com o povo judeu e com o povo cristão. Tá certo? É por isso que esses impérios, eles perseguiram tanto os judeus e depois perseguiram os cristãos. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono
e grande autoridade. É possível, nos últimos dias, vejam a ascensão do homem que denominamos de anticristo. O citado indivíduo já estará no mundo e terá grande autoridade, antes mesmo de Satanás conceder-lhe autoridade. A partir de então, o homem da iniquidade será revelado com todo o poder e prodígios da mentira, com toda a eficácia de Satanás. E é a partir dessa falsa ressurreição que surge a besta do mar. Então eu já falei aqui. Alguns acreditam que a besta diz respeito apenas a um império que vai ressurgir. Ou seja, ele já existiu e vai, na grande tribulação, ressurgir. Eu já acredito que a besta tanto faz referência a esse reino que vai aparecer, como também faz referência a um elemento, a um indivíduo, a um homem forte por trás do reino. Então eu creio que a besta que emerge do mar será o anticristo. 42 meses. Então aqui surge a expressão 42 meses, que equivale a 3 anos e meio. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, esse tempo aqui, de 3 anos e meio, não tem a ver com a segunda metade da tribulação, que diz respeito ao povo judeu. Certo? Nós aqui aprendemos que, na metade dos 7 anos, o anticristo vai sitiar Jerusalém. Ele vai invadir Jerusalém. Ele vai profanar o monte do templo. Ele vai perseguir Israel. Esses 3 anos e meio aqui diz respeito ao tempo em que o anticristo vai perseguir aqueles que se deram conta da verdade após o arrebatamento e foram salvos. Certo? Então, isso aqui diz respeito à operação, à atuação dos 6 selos iniciais. 42 meses mencionados neste capítulo não tem a ver com os judeus, nem com qualquer das metades dos 7 anos mencionados por Daniel. Mas esse período de 42 meses é o tempo durante o qual a besta fará guerra contra os santos. Porquanto esse é o tema deste capítulo. Autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A partir desse texto, muitos usam esse texto para dizer que o anticristo terá domínio sobre cada porção de terra, sobre cada nação. E isso não é verdade. A expressão aqui é uma expressão figurada, que consiste em tomar o todo por uma parte, ou uma parte pelo todo. Por quê? Não houve nenhum reino humano na terra que dominasse a terra inteira. Babilônia, Egito, Assíria, Média Pérsia, Grécia, Roma, nenhum desses impérios dominou o mundo inteiro. E muito menos o anticristo fará isso. Certo? A base do seu reino serão 10 nações simbolizadas pelos 10 chifres. Isto é um tema que eu vou abordar mais tarde, mas os 10 chifres falam de 10 povos, falam de 10 nações sobre as quais o anticristo terá controle absoluto. Ele vai ter controle, sim, absoluto, sobre essas 10 nações. E vai dominar toda a região que perfaz o Oriente Médio. Mas controle absoluto só terá sobre 10 nações. Agora, como Satanás, certo? Ele terá alguma influência coerciva
sobre o mundo inteiro. Mas ele não vai governar de maneira irrestrita, ilimitada sobre o mundo inteiro. Eu, até pouco tempo atrás, também cria assim. Certo? Eu acreditava que ele teria domínio sobre cada nação. Ele não vai ter. Inclusive, ele vai ter muita oposição. Ele vai ter muitos inimigos. Ele vai governar sobre esses, a partir desses povos, e vai ter muita oposição dos outros povos. Então não será assim fácil para ele, não. Tá certo? Ou seja, o foco disso tudo são as nações que circundam Israel, e Israel como centro. É bem verdade que tudo que vai acontecer vai atingir e afetar o mundo inteiro, mas com maior peso, com maior intensidade na região onde está Israel como centro e as nações à sua volta. A besta que emerge da terra. Capítulo 13, verso 11 a 18. Eu não vou ler aqui ele todo, mas aqui aparece a segunda besta. A primeira emerge do mar, a segunda emerge da terra. Alguns, quer dizer, muito poucos, acreditam que a besta será o império, será os reinos, os povos, e a besta que emerge da terra, o falso profeta, será o anticristo. Eu já não vejo assim. Eu acredito que a besta que emerge do mar será o anticristo, e a besta que emerge da terra será uma espécie de secretário, será uma espécie de auxiliar da primeira besta. Tem havido alguma controvérsia sobre se o anticristo será a besta que saiu do mar ou a besta que saiu da terra. Mas esse argumento bate em ferro frio, ou seja, significa perder tempo. Porquanto o nome anticristo não é diretamente aplicado a nenhuma dessas duas bestas nas páginas das Escrituras. O termo anticristo aparece apenas 4 vezes na Bíblia, todas elas em 1ª e 2ª João. O apóstolo João aplica essa palavra a qualquer indivíduo que se oponha a Jesus Cristo. Nesse sentido, pode ser aplicado a qualquer um ou a ambos esses indivíduos, que o livro de Apocalipse chama de besta. O dragão e as duas bestas formarão uma trindade maligna, unida em espírito e em propósito. E não há motivo para os separarmos em nosso estudo. Satanás simulará uma trindade satânica. Eu falei aqui que tudo ele copia. Então, ele é um contrafator de Deus. Ele copia, ele faz cópias grotescas daquilo que Deus faz. Então, a besta que emerge da terra será uma espécie de secretário ou profeta da besta que emerge do mar. A marca da besta. A marca da besta também é mais uma cópia barata. É mais uma imitação barata dele. Porque, capítulos antes, o que é que nós vemos? Que antes de se começar a ira do cordeiro, certo? 4 anjos são designados para segurar o vento, até que se selem os servos de Deus. Selo. Selo é indicação de pertencimento. Selo é indicação de proteção. Toda vez que você lê na Bíblia selo, significa isso. Nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ou seja, nós temos um dono. Certo? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, selo indica pertencimento ou proteção. Então, antes do dia do Senhor, os servos do Senhor foram selados para proteção. Então, a marca da besta é uma imitação grotesca do selo. E ela está relacionada à adoração. Certo? Ninguém vai receber essa marca contra a sua vontade. A marca da besta deverá ser recebida de livre e espontânea vontade. Será uma escolha consciente. E ela está relacionada à adoração que será feita a esse reino
ao anticristo, e quem adorar o anticristo vai estar adorando Satanás. E para esses não tem mais remédio. Capítulo 14, verso 9 até o verso 11. E aqui eu termino. Então, na próxima matéria, na próxima aula, então, eu vou falar mais sobre o anticristo e o seu domínio, certo? Eu vou falar especificamente a região que ele vai controlar. Vamos lá, verso 9 ao verso 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Nós temos aí muitas especulações sobre o que será essa marca. Muitos dizem que será um chip, as pessoas serão marcadas com um chip, esse chip possibilitará as pessoas de serem identificadas, monitoradas com essa marca. Ninguém poderá comercializar, comprar ou vender, mas eu fico calado. Eu não digo nem que sim, nem que não. Eu só digo o seguinte, essa marca está relacionada ao reino futuro do anticristo, ela está relacionada a uma religião, a uma crença. Quem fizer isso fará com consciência. Quem fizer isso estará conscientemente rejeitando Jesus, negando Jesus. Não será uma coisa, sem querer receber. Ou então, eu fui obrigado a receber. Me marcaram sem que eu quisesse. Isso não vai acontecer. As pessoas serão marcadas porque elas vão decidir. Será uma escolha consciente. E a partir disso, não haverá mais remédio. É por isso que mensagens como essas devem ser pregadas. Porque as pessoas que aqui ficarem, elas vão lembrar disso. Tá certo? E elas vão rejeitar esse sistema. Por quê? O reino que vem, esse reino do anticristo, eu já estou aqui dando spoiler da outra matéria, da outra aula. O reino que virá do anticristo será um sistema político, militar, social e religioso. Certo? Um sistema implacável, que não admite crença em nenhum outro Deus, que não admite religião, a não ser a deles. Há alguma coisa hoje que se parece com isso? Há alguma religião que seja um sistema político, militar, social, religioso? Pensa bem aí. Ninguém aqui vai dizer que é o Vaticano. O Vaticano não é um sistema assim. Certo? Há um sistema religioso, político, militar, hoje. O islamismo. O islamismo é isso. É um sistema militar, político, religioso. E ele é um sistema implacável. Ou você adora, ou você aceita, ou você morre. Certo? E quem confessar Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, isso para eles é uma blasfêmia digna de morte por decapitação. E o que é que o texto diz? Que os que forem ressuscitados após a grande tribulação serão decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Ou seja, bate exatamente com esse sistema. Então, vocês podem perceber a minha crença de onde virá o anticristo. Amém? Ele virá do Oriente Médio, precisamente das nações islâmicas, ou ainda da descendência de Ismael, os velhos inimigos do povo judeu. Amém? Estamos encerrados.